você que está desperto, para você que está despertando. Abençoado este ano de 2021 que está nos ensinando tantas coisas, tantas coisas. Eu posso falar pelo meu próprio testemunho, né, de como esse ano de 2021 tem sido difícil, tantas intempéries, tantas surpresas, tantas dificuldades, e tenho colhido também muitos relatos de muitos amigos, de muitas pessoas que têm passado por diversas dificuldades também. Essas dificuldades não são à toa. A melhor definição seria dizer que o que o universo faz é criar oportunidades para que nós mostremos quem realmente somos. Para quem? Para nós mesmos, obviamente, né? Porque se nós vivêssemos numa zona de conforto onde todas as nossas aspirações, ou os nossos desejos, os nossos tão falados sonhos fossem realizados, que tipo de aprendizado teríamos, né? Então, em última análise, é isso que o universo faz. O universo é inteiramente didático, a vida é inteiramente didático. E é difícil para a gente aceitar isso, é difícil para a gente até compreender essa didática da vida, porque essa didática muitas vezes parece estar trabalhando contra nós, mas a verdade é que nunca ela está trabalhando contra nós. Talvez uma das maiores descobertas que eu posso aclamar, né, que eu tenha feito para mim mesmo nos últimos anos é a questão da semântica, é aquilo que eu procuro pontuar sempre que eu posso em tudo aquilo que eu falo. É a questão da semântica, é como a gente entende, como a gente interpreta tudo aquilo que chega até nós, né? E eu estendo essa compreensão não só para a questão textual, mas, né, ou de comunicação verbal, mas a comunicação visual, enfim, são áreas de estudo acadêmico, inclusive, a semiótica, a filologia, a neurolinguística, né? Tudo isso é importante para fazer com que a gente entenda o verdadeiro significado de todo esse emaranhado que existe aí dessa verdadeira Torre de Babel. Aliás, eu já disse outras vezes que esse é o verdadeiro significado do mito da Torre de Babel, que é essa confusão ideológica, essa confusão de ideias, de conceitualizações e tal. E dentro disso é importante voltar a falar, e vou voltar nisso quantas vezes forem necessárias, sobre o preconceito, né? Porque quando se fala a palavra preconceito, assim como tantas outras palavras, numa análise superficial do senso comum, a gente pensa logo em preconceito de raça, de religião, de cor, e termina por aí. Agora, o que é preconceito? O que significa pré-conceito? É uma pré-conceitualização sobre algo que está sendo visto, sentido, ouvido, enfim, algo que está diante de nós. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, uma árvore. A gente tem, na verdade, tudo que nós temos são imagens. Nós não vemos as coisas como elas são, nem nas nossas relações humanas, nem como objetos. A gente não vê uma árvore naquele momento exatamente como ela é. E eu posso dizer assim, a gente não vê a árvore, a gente não vê aquele ser da natureza naquela forma individual, com galhos, tronco e tal. A gente já idealiza e vê a imagem que está dentro já da nossa cabeça sobre a árvore. Isso acontece quando a gente já chama, nem que seja mentalmente, em pensamento a gente chama de árvore, porque aquele objeto ele foi conceitualizado na linguagem humana
como árvore, de uma forma que todo mundo concorde que aquilo seja uma árvore. Tem folhas, tem tronco, tem caule, é verde na maioria das vezes. Então, é uma ideia, é um conceito, é um pré-conceito. E o pré-conceito sobre tudo é que faz com que a gente não consiga perceber a verdade. É bem simples. Nós começamos a receber, desde que a gente nasce, conceitos formados sobre tudo. Os nossos pais já nos ensinam e nós ensinamos para os nossos filhos: isso é aquilo, isso é um quadrado, isso é uma bola, isso é redondo, enfim, né? A gente vai dando uma série de conceitos. E claro que eu comecei falando de uma forma assim bem grotesca, né? Mas isso vai sutilizando com o tempo. E até que isso penetra na nossa mente, né? Penetra na nossa forma de pensar, portanto, penetra na nossa forma de interpretar o mundo. Então, a gente nem percebe, a gente entra no modo automático e pré-conceitualiza tudo. Nós lidamos somente com imagens. Então a gente tenta encaixar dentro da nossa cabecinha pequena, limitada, dentro da nossa mente limitada, e por cabeça eu estou falando mente, e quando eu falo mente eu estou falando todo esse conjunto de pensamentos, emoções, sentimentos que a gente tem no cotidiano. A gente tenta encaixar a realidade que a gente vê dentro daquilo que a gente imagina que seja, dentro daquilo que a gente conceitua, dentro daquilo que a gente pré-conceitua. E isso, se a gente for corajoso e honesto e sincero com a gente mesmo, a gente vai ver que é em todas as nossas relações, até com o nosso gato, com o nosso cachorro, os nossos animais de estimação, enfim, os objetos aos quais nós somos apegados, então nem se fala. A nossa relação é totalmente distorcida por causa das ideias pré-concebidas que a gente tem sobre tudo. É preciso, então, fazer uma autoanálise, entrar dentro da gente mesmo, buscar o silêncio, obviamente, para ver sobre o que, né, ou melhor dizendo, porque é sobre tudo. Então, aonde é que a gente pode começar a desmanchar essa mania cultural que a humanidade como um todo, não é só aqui no Brasil ou na Argentina, não, a humanidade como um todo tem de criar imagens, projetar imagens, lidar com ideias conceituais e achar que isso é a realidade. Isso aí já era alertado pelos antigos e o maior trabalho já feito até hoje na história da humanidade, que tem mais ou menos aí 2.500 anos, o Tratado da Caverna de Platão, que eu recomendo para todo mundo que puder ter acesso, né? Só dá uma pesquisada aí no Google, na Wikipédia, e você consegue ter acesso à explicação mais rudimentar do que Platão queria dizer com a simbologia, né? Que me fugiu, alegoria, com a alegoria da caverna. A gente está vendo imagens projetadas o tempo todo. O que Platão compara, por exemplo, que seriam aquelas pessoas, entre aspas, que estão atrás da gente fazendo o fogo, com o fogo aceso, fazendo a sombra que se projeta na frente da gente. Aquilo ali é a cultura como um todo, é o senso comum como um todo que faz com que a gente passe a vida inteira projetando imagens que a gente pensa que é, só que não é, porque a gente sempre sobrepõe a nossa projeção sobre aquilo que de fato é. Então a gente não está lidando o tempo todo com a verdade. É difícil lidar com a verdade? Não. É difícil saber o que é verdade? Não, não é difícil. É necessário autoconhecimento para saber quando eu estou projetando e quando eu estou sendo preconceituoso, que na verdade é a maior parte do tempo. A maior parte do tempo eu estou sendo preconceituoso.
Então a ideia de preconceito que nós temos é muito limitada quando se fala na questão raça, religião, né, cor da pele. Isso aí é uma limitação horrível. É apenas um exemplo que eu estou dando dessa questão semântica, da importância e da profundidade dessa questão semântica, que é entender o significado e ir além, inclusive, do significado das palavras com que nós trabalhamos hoje em dia. Como tenho dito tantas vezes, é a palavra amor, principalmente aquelas palavras que são as mais importantes e que a gente está lidando com elas no dia a dia. O que é amor? O que é romance? O que é paixão? Um exemplo, são exemplos, né? Assim como o próprio preconceito. Então, se você pensa, quando alguém fala em preconceito e você logo pensa em religião e raça, corrija-se, vá mais a fundo, porque preconceito é pré-conceitualização de qualquer coisa que seja. E repito e reforço, a humanidade está tão habituada a lidar com imagens projetadas, né, que são criadas pelo senso comum e passam por nós, que quase nenhum ser humano tem condições realmente de dizer sim, eu vejo a verdade, eu vejo os fatos. Não, a gente está sempre sendo condicionado com ideias pré-concebidas, ideias pré-conceituais sobre tudo e, infelizmente, sobre todos. Como isso se aplica no seu dia a dia? Hein? Você é que pode responder para si mesmo em silêncio, no seu silêncio. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias e contribuir com o canal. A sua contribuição é muito importante. O Pix é sempre deixado logo na descrição, logo aí abaixo, e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre.